Amém. Aqui tá a nuvem de glória, certo? Agora está frio e aqui está o calor. O calor do Senhor, o calor do Espírito, né? Graças a Deus, né? Nós vamos continuar aqui o nosso estudo sobre o temperamento. Qual é esse temperamento que nós estamos trabalhando? Sanguíneo, não é? E aí a pergunta que a gente sempre faz, certo? O que é temperamento? É o conjunto de características com as quais a gente nasceu, né, por Deus nos deu. E essas características, elas influenciam na nossa ação e reação, no nosso dia a dia, interagindo com as pessoas. Portanto, a gente tem que, isso é também para a gente se conhecer outra pessoa, porque, como diz a palavra, a gente é rodeado por uma tão grande nuvem de testemunho. Sim. Então, a gente tem que agradecer o nome de Deus através de nossas ações. E quando a gente se conhece, a gente vai conhecer quem? As pessoas que nos cercam. A gente vai aprender a lidar melhor com o quê? Com as pessoas, não é? A gente vai ter um relacionamento melhor. E é difícil a gente se conhecer? Sim. Né? Então nós estamos trabalhando o sanguíneo. Ele é um temperamento introvertido ou extrovertido? Extrovertido, certo? Semana passada nós trabalhamos aqui nessa nossa dimensão que o temperamento ele pode ter em 3 áreas, certo? No espírito, na alma e no corpo. Quando ele é regido no espírito, é o quê? Como que dá o nome? De um fator importante que vocês já aprenderam. O que é? Como que a gente fala? Inclusão. Muito bem. A inclusão. A inclusão fala do quê? Do nosso relacionamento com Deus. Deus e quem? Fala mais alto que eu não ouvi aqui. Ó. Tem tanta gente falando junto que eu não estou ouvindo. Social, pessoas. O social, como eu lido com os nossos relacionamentos sociais. Quanto que eu gosto de interagir com as pessoas, quanto que eu gosto que as pessoas interagem comigo, lembra? Aqui na aula, recapitulando para vocês gravarem. Controle. E o controle significa o quê? Estudo, trabalho e ministério. Olha, então está ligado ao nosso estudo, ao nosso trabalho e o nosso ministério. Vai ajudar bastante a gente ou não? Sim. A descobrir o nosso chamado. Tá? E do corpo? Afeto. E o afeto está relacionado ao quê? Relacionamentos pessoais. Relacionamentos. Pessoais, certo? Então é como que eu lido na questão afetiva com as pessoas, certo? O quanto eu gosto de carinho, o quanto eu gosto de receber e dar. Então nós vimos que o melancólico ele não é muito chegado ao toque, ao abraço, ao beijo, certo? Ele é bem o quê? Reservado, certo? O colérico também, tá? E nós vimos que semana passada nós estamos trabalhando sobre o sanguíneo, que ele é extrovertido, certo? Então a gente já trabalhou aqui na inclusão. Semana passada nós falamos do controle, certo? E vocês lembram do que está relacionado com o seu trabalho? O sanguíneo é bom para o quê? Relações públicas, jornalismo, vendedores, palestrante,
crerem em Cristo, receberam o quê? O amor. Lembra que nós falamos que tem dois aspectos, duas virtudes muito importantes no sanguíneo? Lembra? Vocês não estudaram durante a semana, né? Não? Não, né? Lembra que nós falamos o fator de virtude é o amor? O amor E a misericórdia. misericórdia. Ó. Isso eu não estudei, Misericórdia, Senhor. Então são umas virtudes que ele tem muito forte, é o amor. Lembra? O melancólico é a sua parte intelectual, certo? Colérico é o quê? O fazer, o realizar a obra e ter visão e fazer projetos, certo? E aqui o sanguíneo é o quê? Lidar com pessoas. Ele gosta de estar em contato com as pessoas. Ele não é muito centrado no trabalho, certo? De ficar, no sanguíneo, ficar no escritório, fazendo coisas ali paradinho, ele não vai ficar, ele vai estar sempre mudando de emprego, porque ele quer o quê? Mais interessado em relacionamento do que propriamente o trabalho, porque o que satisfaz ele é estar em contato. Por isso que ele é um bom vendedor, né? Ele vai vender até que a pessoa não precisa, ele convence a pessoa a comprar, né? De tanta facilidade que ele tem ali dessa área dele. Agora nós vamos trabalhar hoje o sanguíneo no afeto. Como que o sanguíneo ele se relaciona com os relacionamentos pessoais, certo? Então nesta área ele demonstra grande quantidade de necessidade de amor e carinho. Então ele tanto expressa, doa, quanto ele também deseja, certo? Então é um temperamento muito carinhoso, muito amoroso, e ele requer, ele gosta de abraçar, ele gosta de beijar, ele gosta de fazer carinho e também gosta de receber bastante carinho, certo? Então é um temperamento que a gente fala assim, sanguíneo, né? Sanguíneo fala, né, do sangue, da vida, do calor humano. Ele tem muito essa coisa do calor humano. Ele é um temperamento onde ele chega, ele é a alegria do lugar. Ele alegra, ele motiva, sabe? Está todo mundo ali, se tem um grupo de melancólico ali, está todo mundo quieto, ninguém fala nada, o sanguíneo já chega, já mexe com um, já mexe com o outro, já vai trazendo alegria para aquele lugar, né? Então nós vamos falar nessa parte afetiva. Geralmente eles possuem emoções superficiais, impulsivas, certo? Ele é muito por impulso, o que ele pensa, o que ele sente, ele já logo vai expressar sem pensar, sem ter um raciocínio do que pode ocasionar aquela ação, aquela reação ou aquela fala, né? E ele tem muita necessidade, gente, de se relacionar com muitas pessoas, simultaneamente, né? Então ele está falando com um, está falando com o outro, ele está no trabalho, ele está vendo com a família, ele está agindo e interagindo assim simultaneamente. Mas ele não gosta de assumir compromissos com ninguém. Então, geralmente, o relacionamento dele é superficial. Não é aquele como a gente vê o melancólico, que ele vai, ele é fiel, ele é leal, ele tem poucos amigos, um ou dois, não é? Não, o sanguíneo ele tem muito, mas ele não quer compromisso praticamente com ninguém, ok? Agora, quando ele tem um relacionamento mais próximo, né, é porque ele busca a aprovação da pessoa. A pessoa, ele precisa que a pessoa o aprecie, entende? A sua figura, não tanto quanto ele faz, mas o que ele é. Então ele busca constantemente a aceitação de si. Ele precisa que as pessoas o reconheçam. Ah, você é muito bacana, você é legal, você é uma pessoa fácil de comunicação. Então ele aprecia e ele deseja que as pessoas o reconheçam por aquilo que ele é. Na infância, gente,
se vocês identificarem, né, filhos, netos, pessoas da sua família que têm esse temperamento na infância, precisa ter uma disciplina maior, certo? Por quê? Para que a gente possa trabalhar as emoções dessa criança desde a infância corretamente, para ela aprender a estabelecer os seus relacionamentos com as pessoas, para que ela possa ter limites nos seus comportamentos, na sua fala, no seu modo de agir. Entende? Como ela vai se comportar no meio de um relacionamento social apropriado. Então, uma coisa que eu quero falar aqui, que é muito importante, que nós temos o temperamento, certo? Nascemos, vem da genética, da família, dos avós, pais, vem de Deus, para algo específico que Deus tem. Mas o que mexe, o que pode trazer um pouco de transtorno, tanto nas qualidades quanto nas fraquezas, é o meio que a gente vive, certo? Então, a nossa herança genética, que é o temperamento, mas a nossa vivência depende da família como a gente foi criado, a família como ela é estabelecida, esses tipos de relacionamento, pode aflorar coisas boas ou coisas ruins que vão interferir também no temperamento. Então, por exemplo, uma família italiana, o italiano fala e gesticula demais, né? Fala com a boca, fala com as mãos, expressa, ele não sabe falar quieto. Eles têm que fazer, parece que não tem que ter coerência com aquilo que ele fala, com aquilo que ele expressa. Então, a família italiana é muito assim, né? E os italianos, né? Tenho os dois lados, do meu pai e da minha mãe italiana, né? Então, parece que está brigando. Na hora de almoço, ele fala alto, né? Briga. Eu lembro que o meu cunhado, ele quando entrou na nossa família, ele estranhou, né? Estava no almoço, mas era normal, ele ficou assim, né? Ele como um bom fleumático, melancólico, ele ficou meio assustado. O que é isso, né? Porque era a forma de ser da família, entende? Então isso vai aflorar mais ainda se tiver um sanguíneo. Ele vai aprender, certo? Com a família, como lida, como fala e as suas atitudes, ok? Então também tem a ver para que a gente possa adquirir mais um controle ou mais a gente vai aflorar essa coisa de gesticular, de falar e não pensa, né? Não pensa, como Deus já falou, aí já fez o estrago. Então, a gente tem que atuar com as crianças para elas saberem se posicionar na idade adulta, certo? Na adolescência, né? Por quê? Está formando a personalidade da criança, entende? Então, quando está formando, a gente vai potencializar as coisas positivas do temperamento. Por isso que é importante, se os pais também soubessem o temperamento dos seus filhos, para poder lidar com eles de uma forma correta. Porque quem tem filho sabe que cada um, se tiver mais que um, você vai ver que você criou tudo igual, mas cada um tem o seu temperamento, cada um tem a sua forma de ser, de agir e de reagir, que eu não posso tratar os 3 ou 4 ou 2 da mesma forma, porque são diferentes, entende isso? E aí a gente tem muito problema, fala, você protegeu aquele, né? E não é a forma que a gente não sabe muitas vezes saber lidar com aquele temperamento, né? Então, como ele gosta muito de falar e gesticular com as mãos, ou outras formas corporal que ele tem, ele começa a tocar pessoas. Ele não sabe falar sem tocar a pessoa, entende? Ele tem essa necessidade. Às vezes a pessoa, por exemplo, a pessoa é melancólica, né? E a pessoa vem, nossa, assim, sabe? Coisa assim, fazer qualquer coisinha assim, pronto, o melancólico já, epa, esse negócio está tocando, está conseguindo tensões, né? Entende? O colega também não gosta muito disso, não gosta. Mas por isso que a criança tem que saber lidar, porque ela vai ter que entender que nem todo mundo gosta do toque, nem todo
todo mundo aprecie o toque. Por quê? Para ele não é a linguagem de expressão que eles usam. Entende isso? Como a gente precisa a tratar com as crianças? Porque elas vão levar para a escola, elas vão levar para a sociedade, elas vão levar para a vida e não faz, é inocente, quer dizer, é sem malícia, é sem o quê? Maldade, entende? E no afeto, como ela precisa demonstrar essa grande quantidade de emoções, expressão e afetividade, você percebe fácil o sanguíneo. Onde você vai, o sanguíneo ele é muito fácil de você detectar. Eu lembro quando eu passou, não sei se ele vai lembrar, a gente fazia academia lá no Sesc, em Campinas. E tinha um casal que eu ficava admirando, sabe? Italiano, não sei se o pastor lembra, um casalzinho que ia. Mas ele era uma coisa, com a esposa, um melado, meu Deus do céu, eu ficava até assim, sabe? Ai, sabe aquele cuidado, e toda hora, e ali estava ai meu amorzinho, ai minha querida, e fazia carinho, na frente, todo mundo ali, sabe assim? Não assim, coisas espantosas, mas o fato de acariciar, de declarar, ai meu bem, e tal, isso aqui, eu ficava olhando, eu falei, nossa, existe isso, pastor, no mundo de hoje? Existe. Deus do céu. Porque a gente tem dificuldade de ver. E quando eu estava aqui preparando, eu lembrei deste casal, e ele era italiano, ele tinha sotaque italiano. Então a gente vê como expressa, ele não tem vergonha, está na academia, está na rua, ele quer pegar na mão, sabe? Eles andavam sempre de mãozinha dada ali, ou abraçadinhos ali, sabe? Eu falei assim, olha que lindo, provavelmente um bom sanguíneo aí, né? Como eu falei, né, ele tende a ter relacionamentos com muitas pessoas, certo? Simultaneamente, inclusive para os seus parceiros sexuais. Então, é um dos temperamentos que é mais infiel, mais que não é leal com o seu cônjuge. Então, ele tem essa deficiência que ele precisa ter outros parceiros, né? Ou parceiras, né? Aqui está falando tanto de homem quanto de mulher. Por isso que se ele não for instruído com relação à palavra de Deus, o caráter de Deus, ele tende a ser tendencioso para o adultério, certo? Para a lascívia, a sensualidade. Então, ele é bem propenso a isso, porque ele tem uma necessidade muito grande. Se ele ou ela casa com uma pessoa que não é introvertida, que não é difícil satisfazer sexualmente um sanguíneo, porque o introvertido, ele não tem muita necessidade dessa coisa de abraço, de carinho, da sexualidade, que o sanguíneo precisa. O sanguíneo requer muito. Então, eles vão ter problemas, percebe? E no sanguíneo, e eles vão ter dificuldade de manter um relacionamento. E muitas vezes chega o quê? Ao divórcio. Por quê? Porque é muito intenso. Nessa área, né, ele tem muita dificuldade. Como ele tem bastante amizade simultaneamente, e ele não foi educado para isso, ele vai requerer de outros parceiros também. Por isso que ele é volúvel. Está sempre mudando, sempre mudando. Ah, isso aqui não deu certo, mas o próximo vai dar certo. Sabe? Ele não pensa muito das consequências. Aqui estamos falando de uma pessoa sem o quê? O Espírito Santo. Um temperamento sem a conversão, certo? Então esse tem. Então a gente vê na sociedade, vê as pessoas como lidam com isso, e a gente não sabe o porquê também tem esse traço desse temperamento sanguíneo, certo? E a demanda dele é muito grande nessa área, né, sexual, no afeto, e ela pode ter dificuldades dos seus relacionamentos, porque quando ele não é correspondido com o seu parceiro, para ele é como assim, você não está me aceitando, eu quero ser apreciado, e eu não consigo ser apreciado, porque
vê que não corresponde tanto quanto ele. Entende isso? Mesmo que a pessoa, por exemplo, lembra que nós falamos, o colérico, ele gosta de fazer, expressar o seu amor como? Fazendo as coisas, certo? Arrumando a casa, né? Arrumando o chuveiro, suprindo a necessidade da casa. Então eu já sou um bom provedor, eu sustento a casa. Mas aí a mulher, ela é sanguínea, ela quer carinho, ela quer afetividade. E ele não. E é difícil, porque ela vai ver que o marido não a aprecia da forma que ela quer, certo? O marido acha que já faz, porque o temperamento dele é assim, ele acha que eu já sou provedor, estou trazendo tudo, faço as coisas. Ele acha que isso é a demonstração do amor e afeto. E isso vai afetar profundamente um relacionamento conjugal, porque a forma que ela quer não é aquilo que o colérico quer, e vice-versa. Então, por isso que a gente vê muitos divórcios, separações, rupturas. Então, como é bom, antes da pessoa casar, fazer o temperamento com ambos, para ver e ensinar, olha, é assim que essa pessoa é, a outra, ela reage dessa forma, para que a gente possa interagir, porque como eu não me conheço e não conheço o outro, aquilo que eu sou, eu acho que aquilo é o certo, mas nem sempre é o certo para o outro. Entende isso? Por isso que tem que ter, casal, tem que ter muito diálogo, muita compreensão, muita comunicação nisso, para que possa ter uma integração, né? Então, essa pessoa, ela precisa, sanguíneo precisa, gente, ela precisa do toque, ela precisa segurar a mão, ela precisa tocar, ela tem uma necessidade muito forte de beijos, de abraços, de carícias, né? E mesmo quando fala, ela não consegue falar sem tocar, sem ter essa atitude. Por quê? O sanguíneo, ele tem muita sensibilidade no toque. Ele tem a sensibilidade. Então, tanto de tocar quanto de ser tocado. Então, o cuidado também que nós temos que ter com o temperamento que é sanguíneo, porque a forma que eu toco, eu posso despertar coisas que não são boas. Entende? Porque como ele é muito sensível, áreas do corpo dele que é sensível, certo? Às vezes um gesto que você faz, um gesto com a boca, ou um gesto com o olhar, ou uma forma corporal, ele já vai interpretar como alguma coisa que você está querendo alguma coisa. E às vezes a pessoa não quer nada, certo? Então a gente tem que ter muito controle com as nossas atitudes, né? Agora, quando o sanguíneo se converte, ele recebe o amor, não esse amor eros, o amor filéu, o amor estógio. Até vou colocar aqui o amor de alma, né? Na nossa alma a gente tem o amor eros, que é o amor que nos atrai para o sexo oposto, o amor da sexualidade, sabe? Que vocês têm aquele envolvimento, você gosta daquela pessoa, que te atrai com a pessoa, certo? É o amor eros. Isso aqui é no grego, tá? O amor filéu. O amor filéu é de companheirismo, é de ser companheiro, de ser amigo, de ter diálogo, de ser compreensivo, certo? Tem também o amor estógio. O amor estógio é o amor de família. Então a gente casa, a gente vai formar uma família, mas a gente tem pai, mãe, né, de ambos os lados, irmãos, cunhados, sobrinhos. É o amor de família? Amor de família. Estógio é amor de família, certo? Agora, o que sustenta todos esses tipos de amor é o amor ágape, que é o amor de Deus, certo? Então, o amor de Deus, o amor ágape, é o amor assim, incondicional. Independente do que a pessoa é, independente do que a pessoa faça, eu amo. Você pode não gostar de mim, mas você tem que me amar. Gostar da pastora não é difícil, mas todas as pessoas que a gente precisa gostar e é duro.
Porque gostar está de alma, certo? Tudo isso está aqui, ó, na alma, certo? O amor de alma. Eu gosto. Agora, esse amor ágape é aqui no meu espírito, que já foi derramado pelo Espírito Santo quando nós nascemos, certo? Do Espírito nós nascemos, o Senhor depositou esse amor dentro de nós. Então, o amor eros, se acabar o amor eros, o amor ágape sustenta. Percebe? Então, o que dá base para tudo isso permanecer num casamento é o amor ágape. Se não tiver esse amor, não tem sustentação. Porque imagine um sanguíneo que não sabe distinguir quando é eros, quando é filéu, quando é estótico. Certo? Porque ele tem tanta necessidade de dar carinho, de receber carinho, que muitas vezes ele pode pensar só no eros, o amor de atração, porque ele é muito sensitivo ao toque, à expressão, entende? E aí ele pode confundir. E se ele não entender e receber esse amor, que ele é o fator principal dele, certo? A virtude dele, que é o amor que é muito forte, ele não vai conseguir sustentar isso aqui. Então ele vai largar a pessoa com muita facilidade, ele era companheiro, agora também não é mais companheiro dos amigos, entendeu? Vai para outros amigos, família, pouco, aí aconteceu qualquer coisa, ele, sabe, ele dá um jeitinho, né? Então, agora, o sanguíneo, quando ele recebe o amor de Deus, ele se converte, agora esse amor ágape vai sustentar a vida dele, porque ele vai estimular, ele vai promover a verdade, que é a palavra de Deus, o verdadeiro amor de Deus. João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando ele recebe essa revelação, ele passa a viver dessa revelação e se doar pelos outros, entende? De uma forma como Deus requer, com equilíbrio, não mais daquela coisa exagerada, certo? E ele vai demonstrar para as pessoas uma pessoa de confiança, uma pessoa que leva a paz, a bondade, a benignidade, porque o fruto do Espírito é o amor, que traz alegria. Então, o sanguíneo, quando ele recebe o Espírito Santo, ele desenvolve o Espírito Santo, ele vem manifestar o Espírito, ele vai ser uma pessoa alegre, que vai alegrar, porque ele é alegre. Ele vai gerar paz, porque ele tem a paz. Ele vai ser uma pessoa benigna, bondosa, misericordiosa, longânime. E esse amor, o sanguíneo, ele tem muita facilidade de perdoar. Como Jesus, no sanguíneo, perdoa. Ele perdoa. Ele é muito fácil, porque ele ama e ele automaticamente perdoa e ele esquece. O melancólico e o colérico não esquecem, eles são vingativos. Eles guardam rancores, eles ficam remoendo aquilo que passou, foi lá 300 anos, passou, ele coloca hoje como se fosse hoje, aquela pessoa, aquela situação, e ele se machuca demais. Sanguíneo não. Passou, vamos para frente, acabou, certo? Quando realmente ele tem a ação do Espírito Santo, ok? Então, esses são os pontos fortes dele, certo? Quando ele trabalha com o Espírito Santo. Então, é um temperamento muito bom, fácil de se lidar, né? Porque ele vai colocar aqui as coisas no equilíbrio, certo? Agora, na área da fraqueza dele, né? Onde o pecado trouxe a derrota, certo? Ele tende a se envolver em paixões desordenadas. Porque lembra que a gente falou, ele tem um sapatinho lá fora para sair? Tem alguma coisa, vamos embora. Orgias, ele gosta de ir para o bar, ele gosta de barzinho, ele gosta da noite, ele gosta de estar no social, certo? Muito levado à lascívia, sensualidade, né?
a infidelidade, não é mais leal, é volúvel. Uma hora ele está assim, ele está lá em cima, é como se fosse um pêndulo, sabe? De repente ele se abate e está aqui, porque os amigos não ligaram, os amigos não deram atenção para ele, foi com outro grupinho lá, não chamou ele, para ele é a morte. Fica sentido, né? Não me convidaram, né? Não me convidaram, eu estava com eles, né? Porque ele quer o quê? Ser admirado pela sua pessoa. E aí ele, quando está tudo bem aqui, mas quando não, ele está lá embaixo. Se deprime, então ele fica nesse pêndulo, entendeu? Porque ele precisa da aceitação, da aprovação das pessoas com relação à sua pessoa, certo? Por isso que ele precisa de uma definição muito clara do que é o amor de Deus, que supera tudo isso e traz equilíbrio para ele. E se não fizer, a área negativa vai prevalecer na vida do santo. E isso é triste, porque ele vai acabar o quê? Se magoando e magoando as pessoas que ele ama. Vai machucar profundamente, certo? Por quê? Ele vai viver da forma que ele quer, das paixões desordenadas. Está aqui, está ali, está ali. Ele, como ele não se envolve muito, ele não tem aquela questão volúvel que fez aquela pessoa sofrer. Aquela pessoa está sofrendo por minha causa. Não, ele está bem, ele está com outras. Ótimo, maravilha. Ele se preocupa com a dor, com o sentimento que ele deixou na outra pessoa. Pessoas não convertidas, certo? Por isso que ele tem a dificuldade de discernir o amor aqui, certo? E você pode ver, quando ele exerce o chamado ministerial de evangelismo, ele vai ter um amor pelas almas, gente, coisa maravilhosa, que muitos dos outros temperamentos não vão ter. Ele vai querer levar a vida, ele vai querer levar a verdade, ele vai querer levar a palavra. Ele quer que as pessoas conheçam o amor de Deus. Eles querem que as pessoas conheçam o perdão de Deus. Então ele vai fazer de tudo para levar aquelas pessoas a Jesus. Não mais para ele, mas para Jesus. Isso é maravilhoso quando a pessoa se deixa trabalhar nessas áreas, né? Ele é muito emotivo, ele tem facilidade de chorar, ele chora, certo? Porque ele é emotivo, as emoções controlam ele, porque é a área do amor, gente. Então ele é muito emotivo, ele chora, ele expressa, né? E muitas vezes quando ele fica assim chateado, irado, ele fala as coisas sem pensar. Depois ele vai pensar no estrago que ele fez, para ele mesmo. Né? Ele não pensou nas palavras, porque assim como ele pensa, assim como ele sente, ele vai falar. Né? E a figura que vai ser trabalhada na próxima aula vai ser Pedro. Lembra que Jesus falou para ele, quando Jesus estava falando da sua morte, sepultamento, ressurreição? Senhor, eles podem te negar. Eu jamais te negarei, jamais te abandonarei. Eu vou preso contigo, eu vou morrer com o Senhor. Olha as palavras sem consequências. Ele não podia. E depois, lá na frente, quando ele vê que Jesus foi, porque o sanguíneo é medroso. E como? Medroso. Aí ele quis a autopreservação da vida dele, né? Naquela hora que ele negou, ele não pensou em Jesus. Ele pensou em quê? Nele mesmo. Vou preservar a minha vida. Atitudes que sanguíneo tem, que não pensa, ele não pensou, não raciocinou e lá foi, né? Por causa dos dons, desse dom de misericórdia, os dons do Espírito, ele é bem diferenciado dos demais temperamentos, né? Por quê? Ela é uma pessoa compassiva, né? E
quando ela é bem tratada no Espírito Santo, ela necessita, ela tem uma imensa sensibilidade e necessidade de ajudar as outras pessoas. É o temperamento que mais ajuda, que mais tem um coração voltado para as pessoas, né? E sendo capaz até de sacrificar a sua família em favor do outro, de ajudar aquela pessoa. Se ela tem alguma coisa para fazer, ela é capaz de deixar a família dela e ajudar a outras pessoas. Ela tem essa facilidade, gente. Então você vê quando o sanguíneo, ele tem que ter um bom equilíbrio, porque ele pode passar até as pessoas amadas para ajudar os outros. Mas olha, nós estamos precisando disso agora, talvez de você aqui agora. Não, mas eu preciso ajudar fulano, ciclano e beltrano, né? Então é uma coisa nata, é aquilo que nós falamos, o Marco falou, né? É a forma de ser, agir e reagir. O melancólico vai pensar muito se deve ou não deve. Eu não sei. Alguém vai ajudar, tenho certeza, alguém vai. O colega fala assim, vai, não está precisando tanto não, imagina, isso aí é frescura, isso aí né? Você vê? E o sanguíneo já vai lá, ele tem um coração tão amoroso, de ajuda, de dar suporte para as pessoas, que ele passa até por cima dele mesmo, né? Às vezes alguma coisa que ele até gostaria de fazer. Ele se preocupa mais com o mundo externo, certo? Do que o seu mundo interno, sabe? O seu universo interno, ele não pensa muito, ele não reflete muito sobre ele, mas ele está preocupado com o externo, né? Ao passo que o melancólico, ele fica internalizando e ele pensa e repensa, né? E tal, porque eu queria, o perfeccionismo, né? Aquela coisa, se cobra demais, cobra dos outros, ele não faz nada, né? O sanguíneo não está nem aí. Se eu estou para cima dele, ele quer fazer as coisas, né? O que mais aqui? É uma pessoa popular. E alegre. Sabe aquela pessoa popular? Está com todo mundo, ele alegra todo mundo, ele chegando, e é falante, fala, ele tem assunto, mas como que essa pessoa tem tanto assunto para falar? Ele emenda uma conversa na outra, você já viu pessoas assim? A gente chega a se cansar de ouvir a pessoa falar. E para um melancólico, né? E uma pessoa sanguínea, né? Ele se cansa. Cansa. Para o colérico, então, ele já estoura. Ele já sai de cena, a pessoa está falando, o colérico, a pessoa está lá falando, né? Você viu, está falando, ele fala, tá bom. Estou indo. Não dá nem, né? Agora, o melancólico, ele tem dificuldade também, né? Porque ele pensa, né? Agora, quando o melancólico fala, ele é lento. Já ouviu o melancólico falando? E ele fala devagar. Devagar, no mínimo detalhe. Aquela blusa assim, rosa, com aquela vergonhinha aqui, daquele tamanho, e daqui não sei o que. Ele vai falando aquelas coisas tão, né? E os outros temperamentos também não conseguem lidar com aquela lentidão do raciocínio do melancólico. Agora, sanguíneo. Sanguíneo também não leva as coisas muito a sério, certo? Nem nos seus relacionamentos pessoais e nem conjugais. Isso é sério. Não leva. Né? Com relação às suas finanças, certo? O sanguíneo precisa de uma pessoa que vai administrar a sua finança, porque ele não sabe. Tudo é festa. Eu gastei hoje, amanhã Deus proverá. Ele está preocupado. Ele está preocupado em se divertir. Né? Então ele vai precisar de alguém do seu lado para aprender a administrar as suas finanças, porque ele tem dificuldade. Né? Com relação a ser um pai, né? Ou uma mãe, certo? É amistoso com os filhos, né? Porém, ao mesmo tempo, pouco responsável.
esquece que tinha compromisso, esquece que marcou, esquece de dar um recado, olha, eu estou aqui, tá, vou chegar. A família fala assim, nós estávamos esperando você para o aniversário, para isso, para aquilo. Ah, eu estava tão lá entretido com os amigos, eu esqueci. Ele não consegue saber priorizar os seus compromissos, porque ele gosta de se sentir bem. Daí pode. Também é uma pessoa inspiradora. Ela inspira as outras pessoas, ela motiva as outras pessoas quando está debaixo do Espírito Santo. Então ela é uma pessoa que vai motivar. Então, o que é importante aqui para o sanguíneo? Como ele tem muita sensibilidade, gosta muito de afeto e gosta de receber, ele vai ter que saber que ele é diferente dos outros temperamentos. Nem todos os outros temperamentos sabem lidar com o toque, certo? Então, eu vou ter, por isso que a gente falou, a disciplina quando é criança, certo? Eu não posso, eu tenho que saber com quem eu vou lidar, como é que é. Se vai aceitar o toque, se não vai aceitar o toque, certo? Um abraço. Por quê? No momento de crise que a pessoa possa estar passando, certo? Se um ente querido transmite ali um abraço, a pessoa vai se sentir protegida, amada, segura, certo? E o sanguíneo vai abraçar. Se ele conhece, se ele não conhece, ele vai abraçar. Entende? Mas a outra pessoa de outro temperamento, muitas vezes ela não quer. Por quê? Porque muitas vezes, quando principalmente é uma pessoa desconhecida para outros temperamentos, ainda que seja bem intencionado, qualquer outra vai ter outro tipo de sensação e não de acolhimento. Então, se o sanguíneo não for bem educado, aonde eu posso tocar, quem eu posso abraçar, quem aceita ou não, se ele não souber isso, ele pode causar sensações ruins para as outras pessoas de outros temperamentos que não são tão intensos quanto ele. Para ele não, abraçar na crise é bom, abraçar o desconhecido é bom, para ele não tem essa, né? Mas os outros vão falar assim, menos, entendeu? Você vai lá abraçar a pessoa fala assim, opa, menos, né? O sanguíneo vai dar a mão, mas ele vai dar a mão mesmo, né? Com força, né? Percebe? O temperamento faz assim. Gosta só, né? Não é? Pensa assim. Eu prefiro Deus, até que nem, que coisa horrível, eu né? prefiro até que nem me cumprimento, porque se for para fazer assim, não precisa. Eu gosto de apertar a mão da pessoa no respeito, agora para fazer assim não precisa. Não é ruim? Porque faz assim, é a mesma coisa que você fala assim, não quero te cumprimentar. Ah, né? A sensação é essa mesmo. Não é a sensação? A pessoa não Fica tá assim, ó. Assim, com os dedos tão mole, né? Mole. Assim, pastora, os dedinhos, ó. Oi. Não, fica lá que eu fico aqui. Não é? Faz isso. Para o sanguíneo é uma desfeita. É uma desfeita, quer dizer. Se sentindo rejeitado, né, pastor? Se sente a pessoa rejeitado. não correspondeu com aquilo que ele queria, né? Sim. Você entende como que a gente vai ter que saber lidar com a gente e saber lidar com os outros? Porque nem todo mundo é igual a mim. Reage como eu reajo, como o sanguíneo que gosta de abraçar, de beijar, e ele não vê se é homem, se é mulher, entendeu? Ele não tem malícia disso. Não tem. Para ele é a forma de cumprimentar e de apreciar a pessoa. Mas a gente vai ter que saber entender que tem pessoas que não querem. E não trazer para nós uma rejeição da pessoa. Mas na hora a gente pensa na rejeição, né? Fulano é estranho, né? Fulano é assim. Ele não quer, né? A pessoa não quer. A gente acha que é algo pessoal. A mente, não é? Já, né? Acho que não. Para o sanguíneo, isso é uma rejeição tremenda, porque eu não estou sendo apreciada dessa pessoa, essa pessoa não está o quê? Recebendo bem a minha pessoa. Você vê como é complicado essas coisas de temperamento? Porque o sanguíneo vai sentir isso, e o outro para ele é normal. Que
gente às vezes cria situações e problemas que a gente tem que aprender a saber lidar, não é? Com os impulsos, com a forma de falar, com a forma de ser. Porque, gente, se a gente é um temperamento, vamos falar aqui, sanguíneo, essa forma de ser, de reagir, esse impulso é tão normal que ela acha que todo mundo é assim. Porque faz parte da gente, a gente está acostumado com isso. Se você vem de uma família italiana que gosta de falar, gesticular, gosta de abraçar, gosta de beijar, gosta de fazer carícia, você vai levar isso. Automaticamente você vai desenvolver isso. Entende? Agora, quando a criança ela é sanguínea num lar de pessoas que não têm esse mesmo temperamento, certo? A pessoa é rígida, não gosta de abraço, não gosta de beijo. Nós vamos criar disfunções na criança sanguínea. Porque ela vai querer lidar com isso e não vai saber lidar com isso porque ela é restringida. E se a gente não colocar no meio termo, a gente tem conflito. O oposto também, por exemplo, uma criança melancólica, né, dentro de uma família italiana. Isso. Vai ter dificuldade. Porque aí vai querer, ela vai querer o quê? Ser do que ela é. Ela quer o cantinho dela, ela quer o seu quarto, ela quer o seu sossego. Percebe? E os pais acham que ela tem algum problema porque não quer ter relacionamento, não quer conversar, não quer ter diálogo. Eu conheço pessoas assim, né? O filho é melancólico nas 3 áreas. Gosta de ficar recluso no quarto. Vamos lá, é festa, vamos estar lá com as pessoas, vamos lá, cumprimenta as pessoas. Gente, com o melancólico é triste isso. Ele vai falar, oi. Oi, tá bom? Vou subir, vou ficar lá quietinho. E o pai não vai, você tem que cumprimentar, você tem que ficar aqui, você tem que conversar. As pessoas estão aqui, você tem que dar atenção para a pessoa. E ele vai ficar com que cara? Você já pensou, melancólico? Ele se fecha. Então, lá dentro eu queria estar lá fazendo o meu, lá no meu computador, fazendo o meu livro, eu queria estudar, queria fazer qualquer coisa. Você entende? Como a gente tem que entender tanto um quanto o outro e ajudar a ter um equilíbrio, sabe? Nas qualidades e nas fraquezas. A gente tem que ter essa... Respeitar. Aí essa criança vai achar disso educação. Sim, isso. Aí o pai fala assim, com a mãe, quando não conhece, né? Criei tudo igual. 5 filhos, todos iguais. Mas aquele não sei, criei igual, mas para ele não tem jeito. Você vê? Porque cada um Deus vai fazer de uma maneira. É genético e tem ligado o quê? O chamado, o ministério em si. E eu acho lindo esse estudo do temperamento, porque nos ajuda muito, porque a gente fala assim, mas por que eu sou assim? Você já se perguntou? Por que eu sou assim? Já fizeram isso? Por que eu trago assim? Por que o meu comportamento é assim? Eu queria ser que minha Ritinha. Né? Eu queria ser como a Aurora. Aí a gente fala assim, o problema sou eu, não é assim que a gente fala? Por que eu não sou? Mas quando a pessoa conversa, tem que aprender a gente entender os outros, para que mudar os outros, a gente não muda. Mas você vai aprender a lidar com cada um. Procurar você se policiar, se lidar com a pessoa. Exato. Tem que mudar, a gente não muda ninguém, a gente tem que. Não. Só o Espírito Santo se a pessoa quiser. E se a pessoa quiser. Mas nós já aprendemos que temperamento muda? Sim. Não. Aliás, não. Temperamento não. Temperamento não muda. Ele é Melhorado. controlado pelo Espírito Santo. Aí que faz a diferença. Quando eu sei que eu tenho esse temperamento, não é para esconder atrás do temperamento. Eu nasci assim, vou morrer assim. Lembra o crente Gabriela?
Eu sou assim mesmo, eu sou sanguíneo mesmo, você tem que me aturar. Não. O pecado desarranjou, o pecado trouxe muitas fraquezas. Agora eu vou o quê? Vou buscar do Espírito Santo para que eu traga o quê? O equilíbrio, entende? Nas minhas qualidades, por exemplo, ser carinhoso, afetuoso, é bom? Maravilha, mas no momento certo, na hora certa, com equilíbrio, entende? Não ser nada também é ruim, porque afasta as pessoas. A gente esquiva das pessoas, a gente não quer relacionamento e isso é ruim também. Então tudo tem que ter um meio termo. Então o temperamento, como o senhor Milton falou, a gente vai conhecendo como eu sou para propor mudança para a minha vida. Agora eu vou entender como eu sou e vou entender outros temperamentos que as pessoas são diferentes de mim. Tem uma prima que ela está tendo problemas com essa questão da escola, relacionamento com o namorado. Ela não gosta de lidar com pessoas. E ela não gosta, as pessoas acham ela muito exibida. Aí tem a questão de ser orgulhosa, né? Orgulhosa, exibida. Ela vai ter muito problema também na área do trabalho. Você vê como afeta tudo? Afeta o relacionamento com Deus, afeta os relacionamentos sociais, no estudo, no trabalho, no ministério e nas relações mais pessoais afetivas. Aprendendo sobre esse comportamento, né? Eu vim começar a entender ela. Até eu falava, meu Deus, vai vir aqui. Hoje eu consigo entender melhor. A gente começa a ver o outro de outro aspecto, de outra forma, né? Então, o sanguíneo ele precisa muito despertar o dom do Espírito Santo nas coisas positivas dele, certo? Para ele ter uma consciência do seu estado, para que ele possa desenvolver e potencializar os pontos positivos, certo? Descobrindo os seus atributos, uma pessoa amorosa, o amor, a misericórdia, um fruto do Espírito na vida dele, certo? Para que ele possa trabalhar o seu passado, porque senão ele entra em crise também. Aí ele vai entender que ele foi infiel, ele foi desleal, ele fez coisa errada que não deveria fazer, certo? Para que esses pontos negativos, traumáticos hoje, ajudam na sua autoimagem. Percebe? Então, errou muito lá, porque foi volúvel, né? Foi inconsequente com os seus relacionamentos, com as suas atitudes. Então, ele vai potencializar o amor e o perdão. Então, o perdão está muito ligado ao amor. Então, ele vai conseguir pedir perdão para Deus, se perdoar de fato as pessoas, vai ter a misericórdia atuando, percebe? A misericórdia a pessoa merece o castigo, mas eu não aplico o castigo que ela merece. Eu amo, perdoo e restauro o meu relacionamento com Deus, comigo mesmo e com as pessoas, ok? Então ele vai tendo uma autopercepção da sua pessoa, ele vai se apropriando dessas verdades, né? Entende? Agora, é muito importante o sanguíneo valorizar o que ele é e não aquilo que ele faz, porque ele quer ser aceito, apreciado. E aí Como assim, pastora? Começa de novo. Valorizar ele precisa valorizar a pessoa que ele é, o seu potencial. o que ele é, o que ele faz. Seria isso? Porque, como ele quer agradar muitas pessoas, para que as pessoas se agradem dele, que ele tem o retorno. Então, ele quer fazer as coisas para as pessoas, mas buscando a sua auto o quê? Estímulo. Estímulo, aquela cobrança que eu Estímulo. fiz, né, para fulano. Olha, eu fiz para a pessoa e ela quer o quê? A retribuição por aquilo que ele faz. Porque ele quer atrair a pessoa por ela. Mas como que ela faz isso? Fazendo o relacionamento, entendeu? Dando coisas. E ele vai tentar de alguma forma ser apreciado por aquilo que ele faz. E quando as pessoas não
responde a isso, ele se deprime. Porque ele tem que ter autoconfiança naquilo que ele é, o potencial que ele tem. Então, essa necessidade que ele tem de se relacionar com as pessoas, ele vai buscar o quê? Realizar a sua própria aceitação, o seu próprio valor das pessoas, não dele e nem de Deus. Aí que tem o perigo. Então, ele vai querer receber o valor que ele tem pelas pessoas e não por aquilo que ele vê que ele é em Deus. E se as pessoas decepcionam ele vai achar que as pessoas não o valorizam, que o rejeitam, né? Então, eles fazem muito esforço para ganhar a aprovação externa. Entende, Teresa? Entendeu? Ele precisa que as pessoas o apreciem. Então, ele vai fazendo as coisas. Vai ajudando, mas ele cobra, né? Ele faz, mas ele quer que a pessoa reconheça que ela é boa, que ela está ajudando, que ela está ali para tudo. Isso. E às vezes a pessoa não reconhece, né? O outro lado fica neutro, sem reconhecer, sem obrigado, uma gratidão, né? Uma aceitação, um carinho, né? Por exemplo, você vai o sanguíneo, quando você faz alguma coisa para ele já espalha para todo mundo. Olha, ganhei um presente, olha, aquela pessoa me fez isso, me fez aquilo. Ai, eu fiquei tão contente, né? Melancólico, você dá um presente para ele, certo? Tá aqui. Obrigada. Morreu ali. Cadê a expressão? Né, pastor Sérgio, né? Hoje, morreu né? Não foi com ele, não, foi com um dos nossos filhos, né? Aí a gente, eu na expectativa, né? O que ela ia falar desse presente, se fosse eu, já, meu Deus, né? Ganhei. Eu já ia dar um abraço, ia dar um beijo na pessoa que me deu, certo? Obrigado, viu? Gostei. Como assim? Mas você sabe que eu sou assim, melancólica. Entende? Estou falando da Lucila, né? A Lívia fez mais festa que ela. A Lucila ganhou o presente e a Lívia que fez a festa. A Lucila, antes da gente falar, que a gente ia dar para ela, a gente comentou com a Lívia, né? Vamos dar tal, né? Pai dela, né? O sonho, né? O pai nosso, né? E a Lívia já falou, ela não acreditou, olha o melancólico, né? Que duvida, né? Que melancólico tem que ver para crer. Tem que ver para crer. Ela falou, mas eu acho que o pai não vai me dar isso aí não. Eu acho que isso aí eu acho que ela entendeu errado. Passa. Aí ela chegou lá hoje, falou, chegou o seu presente, né? Chegou o seu objeto aqui, e eu na expectativa também, né? Aí eu quero que você fale, né, pai? Vai falar para ela, né? E aí ele ficou né, enrolando e tal, né? Mas fala logo. Filha, a minha reação, né? Obrigada, viu? Falei, como? Só isso? Eu já ia dar um abraço, eu ia dar um beijo, ia falar, ai, que legal, ganhei, eu estava precisando disso. Agora a gente tem que entender ou não? Sim. Não que ela não gostou, ela amou. Ela amou, era algo que ela precisava, que ela queria, mas é a forma da pessoa reagir. E para um sanguíneo, isso é uma desfeita? A gente fica assim meio sentido. É desfeita, né? Puxa, mas eu esperava emoção, eu esperava alegria. Entende? E se a gente não entender, ela fala assim, puxa, eu não devia nem ter dado. Por que eu fui dar? Tem que abrir até os presentes dos outros. Não precisa ver. A gente já quer ver, já quer. Vai dar uma saída ver. Acontecia isso na Barbara, né? Era aniversário, a gente levava uma lembrancinha, né? Mas ela pegava. Obrigada. O sanguíneo já quer abrir, já quer ver a emoção do calor ali. Paciência. Não, depois eu vou no almoço. E pra gente parece descaso. Também não vou dar mais. Se a gente não conhece. Já vou terminar, pastor, já vou.
Agora, quando ele aprende a ser ele mesmo, quando o sanguíneo ele sabe quem ele é em Cristo, que ele pode em Cristo, sabe? Quando ele começa a se apreciar, a gostar de si, pelo valor que ele tem em Deus, quando ele recebe a revelação do amor de Deus, que Jesus morreu por ele, Deus enviou Jesus para morrer por ele, o amor de Deus por ele, o perdão de Deus que foi alcançado para a vida dele, ele começa a se valorizar, ele começa a se amar, ele aprende melhor a sua afetividade, certo? Porque ele começa a ver a riqueza que ele tem interna, que ele não precisa dos aplausos dos outros, ele não precisa da apreciação dos outros. Isso faz parte, mas não é o fundamental mais para a vida dele, que ele não vai se decepcionar, que ele vai continuar amando, que ele vai continuar fazendo as coisas, mesmo que as pessoas não tenham a reação que ele tem, ele vai ficar feliz. Entende isso? Né? Porque ele vai aprender a amar a Deus em primeiro lugar, a amar a si, para aprender a amar o próximo do jeito que cada um deve ser amado. Certo? Certo. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu só sei uma coisa, o estrago do pecado foi grande. Foi. Então nós vamos encerrar esta aula de hoje, né? E depois, se vocês tiverem mais questões, né? Vamos falar mais do sanguíneo aí, vamos falar mais, pastor. Vamos falar mais? Você perdeu as 2 aulas de sanguíneo, né? Não, mas semana que vem vai ter mais sanguíneo, tá? Aí a gente vai trabalhar personagens bíblicos. E a gente vai ver muitas coisas ainda da ação, reação, interação do sanguíneo. Então, não perca a próxima aula, tá bom? Deus abençoe.